Pessoal, tudo bom? Aqui, eu acabei de sair de um restaurante, um restaurantezinho muito gostoso, chamava Vovó Benedita. E aí eu observei uma questão em relação à iluminação que eu tenho percebido em muitos lugares, e é uma falha de iluminação, né? A não ser que seja de propósito, mas raramente isso acontece de propósito. Em relação a revestimentos, né? Quando eu falo, tem um termo que eu sempre uso, que é: se você não sabe o que vai iluminar, não tem como fazer um projeto de iluminação. É uma ideia, né? Então, assim, se você não tem o que iluminar, não tem como fazer um projeto de iluminação. Então, tão importante quanto a fonte de luz, o equipamento e todas as definições fotométricas do equipamento, quantidade de luz, quantidade de lumens, potência, enfim, a tonalidade da cor, do branco, tão importante quanto isso é o que você vai iluminar. E muitas vezes depende da cor das coisas que você vai iluminar, da textura, do material, e tudo isso influencia em todo o ambiente. E esse caso específico que acontece muitas vezes, e que eu percebi hoje nesse restaurante, o restaurante eu até recomendo, é gostoso, para uma refeição simples, rápida, durante a semana, bem gostoso. O que acontece? Às vezes você escolhe por determinado critério o revestimento numa parede. No caso lá, eles revestiram a parede com uma tinta e eles tinham um desenho em cima dessa tinta, um grafite, mas feito com giz, alguma coisa assim. Ficou muito bonito, era uma tinta esverdeada com esse grafite por cima em branco, como se fosse um giz branco por cima. Ficou bem legal o desenho. Só que aí o que ele fez? Ele colocou o reflexo ele colocou um spot para iluminar esse desenho. Porém, provavelmente em função de facilidade de limpeza, ele acabou pintando a parede num verde brilhante. Sem aquela luz, ela ficou bonita, mas a hora que você colocou o spot e jogou a luz em cima daquela parede brilhante, ela refletiu como se fosse um espelho, então você não consegue ver o desenho. O desenho estava em branco e a luz refletida é como se fosse um espelho fosco. E aí ficou todo branco refletido, você não enxerga o desenho. Então isso foi uma falha de definição de acabamento. Aí não é uma falha de iluminação, mas o efeito da iluminação ele ficou muito prejudicado. Então toda aquela parede que foi cuidadosamente definida, projetada, com provavelmente um artista que fez, a hora que jogou a luz em cima, ela bateu, refletiu o branco, ficou todo um reflexo branco onde perdeu todo o acabamento da parede. Isso é uma coisa muito comum. Então são cuidados que a gente tem que ter cada vez que a gente vai definir material ou algum que seja o decorador, o arquiteto, lembrar que a iluminação vai fazer parte da cor, da textura e do acabamento de tudo que está em volta no ambiente. Tá bom? Era essa detalhe aí que eu percebi agora na hora do almoço e resolvi gravar esse vídeo aí para vocês, tá bom? Até a próxima, um abraço.